Diz assim a palavra do Senhor: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia, saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Amém? Só até aí. Feche teus olhos. Ó Pai, nós queremos, Senhor meu Deus querido, ó Deus, abençoa, Senhor meu Deus, cada um nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Quebra todo muro, toda corrente que impede essa pessoa de ouvir e entender a tua voz. Oh Espírito Santo, essa pessoa está nos assistindo em casa agora. Pai, invada esta casa com os teus anjos, esse apartamento com os teus anjos, no hospital agora, lá no presídio, Senhor. Invada com teus anjos, Deus, e transforma a vida de cada um que está nos escutando nesta hora. Senhor, muda, Pai, muda, e que teu Espírito Santo venha renovar nessa noite, com a tua presença, em nome de Jesus. E começa agora, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quem disse amém pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala de várias pessoas que são reconhecidas. Pessoas como Paulo. Alguém conhece Paulo da Bíblia? Era Saulo, se transformou em Paulo. Ele foi muito reconhecido, uma pessoa usada por Deus. Se você ouvir falar de Paulo, você já sabe quem é, que foi o servo do Senhor que se converteu aos caminhos de Jesus. Mas hoje eu quero falar de pessoas que estão desconhecidas. A Bíblia fala de um monte de pessoas que são conhecidas por Deus, que são conhecidas por Ele. Mas eu quero falar nas pessoas que não são conhecidas, aquelas que estão nos bastidores fazendo a obra do Senhor. Eu quero falar dessas pessoas nessa noite, porque em todo lugar existe alguém desconhecido que trabalha para o Senhor Jesus, que trabalha a favor do reino de Deus, trabalha para o reino dele. E essa primeira palavra em Colossenses, ela fala, irmãos, de uma mulher chamada Ninfa. E essa mulher, ela abriu a casa dela para o trabalhar do Senhor Jesus. Ou seja, ela fez da casa dela uma casa de oração. Ela tornou a casa dela uma casa de células. Alguém já viu falar em células? Já viu falar em células, não? Células, irmãos, é um estudo que a gente faz na casa de uma pessoa. E o anfitrião da casa, ele abre as portas da casa dele para lá falar de Deus naquela casa. E aquela casa se torna uma casa de evangelismo, de ganhar almas para o Senhor. E esta mulher, ela fez isso, ela abriu a casa dela para ser uma casa de evangelismo. Alguém já ouviu falar nessa mulher? Ninfa? Não, mas ela está na Bíblia. O nome dela está lá em Colossenses, onde nós lemos. Ou seja, ela tinha uma função, e a função dela era abrir a casa dela para pregar a palavra de Deus. Assim como existe várias pessoas desconhecidas que você não sabe. Existem várias pessoas aqui na igreja que têm várias funções e você não sabe. Alguém já ouviu falar do guri que toca violão para nós aqui? Não? Quem sabe o nome dele? Poucas pessoas. Mas o William, agora vocês vão saber, o William é o menino que toca violão. Está nos bastidores.
está fazendo a obra do Senhor. Alguém já viu falar da irmã Marilene? Ela é a mulher que limpa a igreja, para você chegar aqui e estar com a igreja cheirosinha. Ela é diretora da limpeza. Ela separa uma equipe, ela monta uma equipe que está junto com ela trabalhando na igreja. As lonas que estão aí limpinhas, as cadeiras limpinhas, não tem o pó aqui, não porque não entra vento ou coisa parecida, é porque tem alguém limpando, para quando você chegar e você poder sentar e ouvir a palavra com paciência, com amor e com higiene nesse lugar. Existem pessoas que são desconhecidas, que estão nos bastidores. Quer ver? Eu vou falar de outra pessoa na Bíblia. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, diz assim: Aristarco, olha o nome do rapaz, Aristarco, que está na cadeia comigo, lhe manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Você já tem orientações a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Quem está falando aqui, irmãos, é Paulo. Paulo está com um homem que ninguém ouviu falar. Todo mundo ouviu falar que Paulo, o barco que ele estava, naufragou. Todo mundo ouviu falar que Paulo foi preso na prisão, esteve preso. Mas ninguém ouviu falar de Aristarco, que estava junto com Paulo quando o barco naufragou, estava junto com Paulo quando Paulo foi apedrejado, estava junto com Paulo quando Paulo foi preso. Aqui Paulo fala: Aristarco, que está na cadeia comigo. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Você ouviu falar de Aristarco? Nunca ouviu falar, mas está na Bíblia. Ele era um desconhecido, só que ele era um homem de Deus. Ninfa abria sua casa para pregar o evangelho, ela tinha importância. Aristarco, ele defendia Paulo. Pensa num homem que sofreu, irmãos. O barco naufragou, Paulo estava lá. Aristarco, companheiro de Paulo, estava junto. Era ele que estava ali fortalecendo e ajudando Paulo a pregar o evangelho. Muitas vezes nós conhecemos as pessoas famosas, mas nós não conhecemos os desconhecidos, aqueles que estão nos bastidores. Alguém já viu falar do João? O Joãozinho aqui da igreja? Não? O João é aquele que cuida do som. É aquele que está ali nos bastidores, regulando o microfone, regulando isso, arrumando o cabo. Alguém já viu falar nele? Poucas pessoas. Mas ele está ali nos bastidores. Ele tem um propósito, tem um chamado. Alguém já viu falar no Wanderson? Não? O Wanderson é aquele menino barrigudinho, que agora começou a namorar, noivou, e a barriga dele deu uma murchada. Ele está nos bastidores. Ele está fazendo o que, esse irmão? Arrumando som, ensinando a operar som. Você entende, irmãos? Os desconhecidos. Aqui está cheio de desconhecidos, sim ou não? Está, porque Deus conhece você e vê você. Quem sabe ninguém te dá valor na sua casa, na sua igreja, onde você congregava, aonde você estivesse, ninguém te dá valor, mas Deus está te vendo, Deus está olhando você, Deus sabe quem você é, os outros não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe quem você é.
A Bíblia fala de mais nomes de pessoas desconhecidas. Ela fala também, ela fala do Tíquico. Que nome estranho, né? Tíquico. Você conheceu Tíquico na Bíblia? Mas ele fala. Colossenses capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz no versículo 7. Tíquico, o nosso querido irmão, trabalhador fiel, companheiro no serviço do Senhor, levará vocês por todas as notícias minhas. Tíquico. Sabe quem era Tíquico, irmãos? Era o carteiro. Quando Paulo escrevia uma carta, quem levava a carta para Paulo? Quando Paulo escreveu uma carta para os Colossenses, Filipenses, quem levava a carta de Paulo? Tíquico. Estava lá um homem fiel. E não pensa que era fácil entregar uma carta, irmãos. Não era fácil entregar uma carta, porque ele tinha que motivar o povo segundo aquela carta. Ou seja, ele era obrigado a falar com o povo e dizer: povo, não desanime, Paulo está lá, vamos orar por Paulo. Paulo está preso, vamos interceder por ele, para que a obra continue. Enquanto Paulo está na prisão, nós aqui, os desconhecidos, vamos continuar a falar da palavra do Senhor. Tíquico tinha que ser o quê? Um homem de confiança. Imagina aqui, ó. Você me entrega uma carta, você escreveu, e essa carta é para entregar para uma pessoa muito especial. Imagina eu pegar essa carta e no meio do caminho eu perder a carta. Corre o risco de perder? Claro que corre. Ou eu podia pegar essa carta e burlar ela, né? Você escrevendo lá: mãe, eu te amo, ó, tô com saudade. Eu pegava a carta e mudava: mãe, ó, tu nunca mais olhou para mim, mandou carta para mim, então não te quero mais. Para levar a carta tinha que ser um homem de coragem, um homem íntegro, um homem que falava a verdade, porque ele pegava a carta de Paulo, ele levava as notícias para o povo, e depois ele pegava o recado do povo, analisava o povo e levava o recado para Paulo. Missão difícil, é uma missão difícil, mas Deus, Ele conhece todos os que são desconhecidos, que lá no seu quarto, lá no lugar escondido, onde ninguém olha, o homem não olha, mas você está lá fazendo as coisas. Por mais simples que sejam as consequências, as coisas que você vê, se você fizer o teu melhor, você precisa entender qual é o teu chamado. Aquilo que você pegar nas suas mãos, você tem que fazer o melhor. Lá na sua casa, fazer o melhor para a sua família. Lá no seu trabalho, fazer o melhor. Por quê, pastor? Porque Deus está te vendo, e Ele conhece você. Ele sabe teus problemas, os teus defeitos. Ele sabe. Você conhece o irmão que é responsável pelo patrimônio dessa igreja? Conhece? Alguns podem conhecer, outros não. O irmão que está responsável para organizar, juntar pessoas para trabalhar aqui na igreja é o irmão Edson, o nosso diácono. Está nos bastidores. Quem sabe hoje eu estou fazendo o papel de Paulo, porque atrás de mim existem pessoas me ajudando nessa obra. Paulo conseguiu fazer a missão dele, porque existiam pessoas desconhecidas que abriam as suas casas para falar de Jesus. Outro levava a carta, outro lutava junto com Paulo na prisão.
mas nenhum deles ficava murmurando, reclamando, nenhum deles ficava criticando, murmurando. Não via pessoas orgulhosas de coração, mas pessoas prontas para trabalhar para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Alguém conhece a irmã Neuci? Pois é, a irmã Neuci e o irmão Marizon, eles abrem a casa deles para batizar pessoas para Jesus. Param tudo de fazer no domingo para batizar as pessoas para o reino de Deus. O que você tem feito com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos? Tem pessoas preocupadas com o seu próprio umbigo, mas Deus não chamou você para você olhar para si mesmo. Deus chamou você para você olhar para o reino dele. Há um chamado para você, há um propósito de Deus para você. Você precisa entender qual é o propósito que Deus tem para você. Mas pastor, como é que eu faço para mim saber o propósito de Deus? Irmão, pega aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Alguém conhece aqui o homem, diretor de eventos aqui da igreja? Pois é, o diretor de eventos aqui da igreja é o irmão Odinei. Ele, quando tem algum evento na igreja, ele prepara, organiza. Fizemos um almoço aqui na igreja, foi ele que organizou o pessoal, a equipe montou, a equipe fez. Nos bastidores sempre tem alguém dando continuidade na obra do Senhor. Tíquico fazia a obra do Senhor. Essas pessoas estavam por trás de Paulo, ajudando Paulo no ministério. De quem é o ministério, irmãos? De Jesus. Na obra de Jesus. O que você está fazendo com os talentos, com os dons que Deus colocou em você? O que você está fazendo? Está na hora de você pegar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se Deus colocou lá no seu trabalho, Deus te colocou lá por um propósito. Se Deus te colocou como pai desta casa, como marido e mulher desta casa, Ele colocou como um propósito. Por mais que você seja desconhecido por alguém, ou desvalorizado por alguém, Deus conhece você, amém? Eu vou falar agora de outra pessoa que está aqui na Bíblia, em Colossenses. Getudum. Alguém já ouviu falar do Getudum? Não, está na Bíblia. O que ele fazia? Ele orava. Ele ensinava as pessoas. Ele não ficava murmurando, não. Quando alguma igreja passava por algum problema, ele não ficava criticando o pastor, achando problema nos irmãos, não, na liderança, não, irmãos. Ele ficava orando. Ele era a pessoa que Paulo designou para orar pelas pessoas, clamar pelo povo. Ele estava lá, ninguém sabia, mas ele estava lá orando e pedindo para que Deus abençoasse o povo, para que Deus a abençoasse. Você sabia que aqui na igreja tem pessoas que oram por você? Pessoas desconhecidas, pessoas que você não conhece. Você está como estrangeira nessa terra, tá? Assim como eu. Mas Deus chamou você aqui com propósito, amém? Deus chamou, e tinha alguém orando por você. Tinha alguém clamando: Senhor, abençoa, abre as portas, Deus organiza as coisas. Tinha alguém orando por você. E ainda tem pessoas aqui na igreja que oram por você. Seja vitorioso. Então o que você tem que saber, irmãos? Tirar de bom desse homem Getudum. O que eu tenho que tirar de bom dele? Oração. Pare de murmurar e escolha orar. Amém, irmãos? Diga comigo: vou parar de murmurar e vou orar. Faz isso, irmãos, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Outro homem que está na Bíblia, Epáfra.
Epáfra também era um homem de oração. Epáfra era um homem que orava ao Senhor, que buscava a voz de Deus. O Getudum, além de ser uma pessoa que orava, era um músico que adorava o Senhor. Era ele que ensinava o povo a adorar. Era ele que ensinava o povo a adoração a Deus. Estava nos bastidores. Estava lá nos bastidores. Quer ver como Deus está olhando o que você faz? Você lembra, lá em Mateus fala sobre a multiplicação do pães e dos peixes? Quem lembra, levanta a mão. Quem já ouviu falar? Multiplicação dos pães e dos peixes. A palavra de Deus fala que tinha uma multidão seguindo Jesus, e ele se retirou para orar, e diz que a multidão ficou sabendo que Jesus estava indo para um lugar, e a multidão o seguiu. Toda a multidão o seguiu. E a Bíblia diz que lá tinha mais de 5.000 pessoas. Você sabe como é que eles contavam as pessoas? Eles contavam os homens. Eles contavam os homens. Mulheres e crianças, eles não contavam. Principalmente as crianças. Só que uma hora Jesus viu aquela multidão, porque já fazia 3 dias que a multidão seguia Jesus. E eles estavam num lugar onde não havia comida. E Jesus se preocupou com eles e chamou aos discípulos: ei, essas pessoas estão conosco já há 3 dias. Elas não têm nada o que comer. Eu não vou poder despedir elas agora, senão elas vão desmaiar no meio do caminho, de fome. Então eu quero saber o que vocês têm aí para dar para essas pessoas comerem. Aí saíram a procurar, irmãos, e comida para ver o que eles tinham. Aí apareceu um desconhecido, um menino, que tinha 5 pães e 2. 5 pães e 2. O menino nem tinha sido contado, mas foi o desconhecido que foi usado para alimentar uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Sabe o que é isso? Deus vai usar o desconhecido. Deus vai usar você. Deus vai usar você, amém? Deus vai usar você. Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Não se preocupa com os problemas, não se preocupa com a dificuldade. Deus sabe quem você é. Você entende, irmãos, que o papel que você tem é importante? Você entende que a função que Deus chamou você é importante? Deus não chamou você por acaso. Cada um de vocês tem uma função. Quem sabe você não sabe o nome de cada diácono e diaconisa que está aqui trabalhando na casa do Senhor, mas para mim todos eles são importantes aqui, porque eles estão nos bastidores. Você entende? E eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que você esteja aparentemente nos bastidores, que ninguém olha para você, ninguém te dá valor, é esses que Deus pega para trabalhar para o reino dele. É esse que Deus pega para fazer a diferença. É esse que Deus pega para mudar a história de alguém. É esse que Deus pega, aquele que ninguém dá valor, aquele que ninguém dá nada, aquele que sempre alguém faz com que essa pessoa seja humilhada. Deus pega esse para exaltar o nome dele.